Estamos chegando e estamos com muita alegria, senhoras e senhores, nesta quinta-feira, registrando aí a presença do nosso querido presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, o doutor Alceu. Eu quero agradecer ao Valdeir, ao José Marcos, que intermediaram aí, que trouxe a possibilidade de a gente trazer essa ilustre personalidade política de Araçatuba e cidadão araçatubense, que é o doutor Alceu, presidente da Câmara Municipal. Para chegar a ser presidente da Câmara em Araçatuba, tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter zap, espadilha e 7 copas e não deixar os caras trucar. Doutor Alceu, com que prazer eu recebo o senhor aqui na nossa modesta casa. E a partir do mês que vem nós vamos ter uma FM todinha à disposição e o senhor vai continuar sendo nosso convidado ilustre. Bom dia, doutor Alceu. Bom dia, Paulo Brito. Obrigado pelo convite aqui, participar do seu programa, é uma grande satisfação. E vou ficar feliz aqui de ficar sócio também aqui do... Já. Sem dúvida. Muito obrigado. Um alô também para os seus ouvintes aqui, um grande abraço a todos. Quem está chegando agora vai querer conhecer quem é o doutor Alceu. Eu sou advogado, já estou advogando há 33 anos, fui presidente da Ordem dos Advogados aqui lá em Araçatuba. Fui conselheiro seccional da Ordem dos Advogados também. E entrei na política por um convite do finado Luiz Fernando de Arruda, da Loma Engenharia. Começou me fez aquele convite e a princípio eu relutei, porque a gente não tinha aquela tradição de política, né? A não ser política de ordem, que eu fiquei na política de ordem dos advogados por 15 anos. Fui até presidente da colônia de férias dos advogados do Estado de São Paulo também, né? E gosto também do trabalho que a gente faz no Rotary Club de Araçatuba, da qual presidi no ano 2016, 2017. E hoje, em 2016, fui eleito vereador, lá no final da segunda... porque a Câmara tem a mesa diretora, são 2 anos, né? Nos últimos 2 anos eu fui secretário da mesa, primeiro secretário. Aí me empolguei e falei, vou ser presidente também né? Fomos lá, fizemos nossa campanhazinha e... Graças a Deus fui eleito lá como presidente da Câmara. Então, fui presidente da OAB, fui presidente do Rotary Club, fui presidente agora da Câmara. Só não foi presidente do AIA? Fui presidente, quase fui também. Fui convidado. Uma vez, você falou uma coisa interessante, quase que eu fui. Fizeram uma reunião lá no meu escritório, na época, o Valério Cambuí, está lembrado? Valério Cambuí, o Hélio Correia, e foram algumas pessoas lá me convidar para eu assumir o AIA, e eu comecei a dar risada, sabe? Aí eles falaram assim, por que você está rindo? Eu falei assim, só mesmo uma pessoa que não entende nada de futebol, que sou eu, que nunca joguei nem biroca, eu estava falando com o Zé Marcos Taveira hoje aí, que eu nunca joguei nem biroca na minha vida, para poder fazer o AIA realmente ficar fortalecido e virar, né, um time bom, né? Então, nunca acabei não sendo mais presidente lá do AIA, mas quase teve essa oportunidade sim, viu, Paulo? Perfeito. Antes do AIA tinha o Armec, né, Valdeir? Grande Armec. Então eu vou te falar mais uma. O Armec... do meu cantinho. Que bar o meu cantinho. O prédio é nosso, né? Ali do lado é minha casa. Minha mãe mora ali, o prédio do bar do Armec é nosso, do Munir, do finado Munir, do seu Michel, você está falando, você deve lembrar. E no Sobrado era a minha casa onde eu morava, hoje é meu escritório de advocacia. Exatamente, o Armec. Você lembrou do Armec? Do Gomes, que tinha um tremendo centroavante. Conhece todo mundo ali. Aí, pelo menos pelo jeito que você fala que você morava ali, você jogava pedra na molecada da escola, então? Não, ali é interessante porque meu pai era assistente de direção, meu pai era professor e trabalhava lá, e eu ia para a escola só quando o sinal tocava, e eu chegava atrasado ainda, né? As professoras achavam como que você mora em frente à escola e chega atrasado ainda, né? Mas tá gostoso esse nosso papo, porque você tem um conhecimento muito profundo, viu? Você me está me arrancando coisa de Armec, poxa, que legal. Eu sou do tempo dos pés de macaco. Ixi, do pé de macaco era o... João Batista Botelho. João Cuiabano. Ah, não, eu lembrei do Souzinha. Do Souzinha. Você lembra do Souzinha? Lembrei. Então. Mas, Alceu, por que é difícil Araçatuba eleger um deputado? Os últimos que tiveram lá foi o Franco Barucelli, foi o Sidney Cinti, o Dr. Jorge Maluri, o Jorginho, depois não teve mais. Por quê? O prefeito de Lador chegou a ser suplente do finado agora, do Bruno Covas, né? Exato. E depois o Bruno assumiu a secretaria, ele assumiu também. Eu acredito que o que acontece? Muita gente sai candidato, né? Muita gente, então, expulveriza os votos e acaba não elegendo um. Alguns têm até mais votos, da outra vez teve o Cido Saraiva, a Edna Flor,
O próprio Arlindo, o vereador Arlindo, foi candidato. Então, isso pulveriza demais. Certo. Eu acredito, por exemplo, aqui, há muitos anos, o Joaquim Barbieri, deputado, eu acho que quando acaba elegendo as pessoas começam a ter mais credibilidade que aquele lá vai, né? Porque o brasileiro tem um sistema interessante, né? Não quer perder o voto. Então, você não vota meio que consciente. Você vota assim, não, eu vou votar nesse porque você tem condição de ganhar, né? E aquele não tem. Então, acho que quando um é eleito, vamos supor, o dia que Araçatuba eleger um deputado, mesmo esse deputado, se ele continuar, ele vai permanecer. Certo, como foi o caso do Dr. Jorge Maluli, né? Sem dúvida. Teve mandatos seguidos e depois ele elegeu o Jorginho Federal. Verdade. Certo. Agora, me diga uma coisa. Em termos de administração, você começou como vereador com o dilador. Sem dúvida, sim. E continua com o dilador. Porque, como eu disse, o convite partiu do Luiz Fernando. Que poderia ser o prefeito. Na época, 2013, ele me convidou para a gente fazer parte de um grupo político em Araçatuba e eu aceitei participar do grupo político. E a intenção, logo em seguida, foi que ele sairia a prefeito e eu seria o vice dele. Certo. Mas a gente tem um grupo, eu era do PV na ocasião, hoje eu estou no PSDB. Na época eu estava no PV, fui presidente do Partido Verde, e na ocasião o deputado, que é o Reinaldo Augusto, deputado estadual, é deputado atualmente ainda, e ele, perto da campanha, ele falou assim, nosso grupo não vai apoiar, o Luiz Fernando vai apoiar o dilador, né? Aí nós fomos para o dilador. Mas depois, na época, eu relutei porque eu tinha um compromisso com o Luiz Fernando, né? E eu fui o voto vencido ali. O Luiz Fernando chegou a ficar muito chateado comigo, nós chegamos a ter, graças a Deus, antes dele falecer, nós voltamos às pazes, né? Nós conversamos, porque houve essa questão realmente, né? Mas, começando com o dilador também, nós participando de grupos, eu não me arrependo, não. Foi bem interessante, foi bacana. É fácil administrar junto com o dilador? Olha, você como presidente da Câmara e ele como prefeito? Eu vejo o prefeito dilador assim, como uma pessoa firme na decisão, né? Não vejo má intenção nas atitudes dele, né? Apesar de se ter visto que tem acontecido alguns denúncias que aparecem sobre isso, mas a maioria a gente não tem visto fundamento, então a gente tem partido para esse lado, né? E ele, assim, quando ele é uma pessoa firme, como que eu vou dizer assim? Se ele falar que é pau, é difícil você mudar para falar que é pedra, né? O dilador é bem firme nessa questão. Mas eu vejo como um bom administrador. Se você quiser tirar a máscara, pode tirar, que nós estamos bem longe um do outro, viu? Até melhor. Me diga uma coisa. O dilador como administrador hoje, há críticas e há elogios. Sim. Que ponto você refere? Elogio ou mais crítica? Bom, a gente tem acompanhado bastante o trabalho. Hoje eu tenho mais elogios. Eu acho que ninguém é perfeito, né? Todos nós temos os prós e os contras. A gente define uma pessoa como ela é boa ou quando ela é ruim, quando ela tem mais acertos ou mais erros. E eu vejo na questão dele como mais acertos. Ele tem pontuado alguns pontos na cidade. Vamos trabalhar na parte de saúde, na parte da educação. Hoje nós estamos com 100% das escolas de Araçatuba, tudo com aquele AVCB que nenhuma tinha, tudo certinho, regularizado, tudo com ar-condicionado, tudo reformadinho. As escolas hoje, né, a última que foi justamente o Cristiano Osso, que é na frente lá do meu escritório, está uma coisa maravilhosa, né? E a saúde é mais complicado, porque a saúde, quanto mais você melhora ela, nunca chega num ponto que fica ideal que você fala, não, agora não precisa mais nada. A saúde sempre precisa de um cuidado maior, né? Mas eu tenho visto que, como a parte também da infraestrutura da cidade, hoje nós estamos conversando sobre, tanto Araçatuba como Birigui, elas têm vários terrenos, por exemplo, que são da prefeitura, que não tem utilidade, que ficam ali só criando mato e toda vez você tem que limpar. Aqui nós tivemos a ideia lá, o prefeito está levando essa ideia, seria de vender alguns imóveis públicos para que usar em infraestrutura e deixar a verba carimbada para arrumar praças. As praças, tem umas praças detonadas, né? Ele tem arrumado o asfalto da cidade e um dia eu brinquei com ele e disse, prefeito, a gente está arrumando o asfalto, mas umas praças estão feias. É a mesma coisa do senhor, por exemplo, colocar uma roupa bonita e um sapato que não está engraxado, né? Precisa arrumar tudo. Aí ele falou assim, mas como a gente vai arrumar o dinheiro? Eu falei assim, a gente tem muitos imóveis aqui em várias ruas, a Avenida João Ruda Brasil, por exemplo, vários imóveis públicos parados lá que foram cedidos anteriormente, até na época do Jorge Maluli Neto, foram cedidos e não foram construídos nada. Então a gente poderia vender e fazer para aplicar em infraestrutura. Quer dizer, quem compra acaba fazendo
construindo alguma coisa que vai valorizar, né? E a gente também ocupa esse dinheiro para investir na infraestrutura. E essa ideia foi aceita, ele está já tomando as providências para que isso seja possível. Um problema também, um pepino também era a Pompeu. Então, a Pompeu, aconteceram vários problemas ali, né? Um deles foi porque, o que acontece? Eu tenho um amigo que ele é marceneiro, ele é carpinteiro, né? Então ele faz telhado. Aí, então ele fala assim que ele chega, pega uma ripa, mete um prego lá e vai no outro o rapaz faz a mesma coisa, então ele pega 5, 6 serviços e vai deixando para poder garantir o trabalho. As empresas, muitas vezes, na hora da licitação, começam a deixar um preço mais barato para poder ganhar a licitação. Penso que é assim que isso é feito, né? Não tenho acompanhado tanto essa questão, mas é isso aí. Aí, quando é vencedor, dali a pouco eles pedem existe até um nome técnico que me fugiu agora, para poder reaparelhar o valor, para poder atualizar. E isso aí, quando não é aceito, e o prefeito de Lador nunca aceitou, você ganhou por esse preço, você vai fazer por esse preço, né? Certo. O que acontecia? A construtora parava o trabalho. Aí aconteceu várias vezes esse problema. Mas hoje, graças a Deus, nós estivemos lá esses dias acompanhando, fiscalizando a obra, está ficando muito bacana ali, sabe? E até ontem eu estava conversando com o prefeito, já porque quando vai mexer numa estrutura, por exemplo, da Avenida Joaquim Pompeu Toledo ali, a parte mais difícil realmente é a canalização, porque ali tem o córrego Machado de Melo. Né? Então, precisa canalizar. Esse é o trabalho. Porque depois de pronto isso e as galerias de água pluvial, isso aí vai depois para colocar o asfalto é rapidinho. Né? Até dei uma sugestão, porque como ali na Pompeu ela dá uma virada, quer dizer, ela não é uma avenida reta, naquela parte ela dá um contorno. Né? Eu falei que a gente podia até fazer uma homenagem ali para o Sebastião Ferreira Maia, né? Então, eu brinquei com o prefeito hoje. Vamos pôr, em vez de homenagear o primeiro prefeito de Araçatuba, vamos também dar para outras pessoas. Tião Maia, né? Então ele falou assim: boa ideia, vamos pensar nisso também. Você sabia que em Araçatuba já teve um time de futebol chamado Temaia, né? Aí, tá vendo? Eu não sei. Você sabe que nós temos lá, até foi bom eu ter te conhecido agora, porque a gente tem um grupo lá em Araçatuba, no Facebook, chama Memórias de Araçatuba. Nós estamos hoje já completando 45 mil membros no mundo inteiro. Sabe? Poxa. E eu tenho, por exemplo, eu sou portador de uns 5 mil fotos antigas. Eu comecei a fazer essa coleção e as pessoas começaram a me mandar também histórias, né? Assim, você não sabe a história da minha família? Eu sou da família Trivelato, sou da família não sei o quê. O meu pai que fez o Country Club. Então eu comecei a fazer isso aí, juntar nesse grupo nosso do Memórias de Araçatuba, né? Então, a gente tem um acervo muito grande, muito bacana sobre a história. Araçatuba tem muita história. E essa história que você está contando, eu não sabia, tá vendo? Já precisa colocar lá no Memória de Araçatuba. Do Temaia? Foi um timaço. Junto com o Temaia veio, né, o Valdeir, veio o Ferrinho, né, o ferroviário, veio Assistência, e quem mais que veio depois? Depois veio, antes era o São Paulo Futebol Clube, né? Sim. Depois do São Paulo, veio o São Paulo, inclusive, um grande goleiro. O São Paulo de Araçatuba chamava Hugo. E veio Assistência, veio o Temaia, veio o Ferroviário e muitos outros times aí que brilharam em Araçatuba no futebol. Eu gosto muito de futebol, por isso que eu estou falando isso. Mas voltando ao dilador, comentou-se a possibilidade de ter uma rodoviária nova também. Ficou só no papel ou no comentário? Por enquanto ela só ficou no papel. Por Só quê? no papel? Porque, na verdade, a intenção da rodoviária era que fosse feita ali no final da Avenida da Saudade, onde tinha aquela CEAGESP. Antigamente tinha até o pessoal ia buscar água ali. Porque não tinha essas águas hoje que a gente compra no galão, né? Certo. Você vai lembrar água que as pessoas... Fonte. Água de fonte, você lembra? Era costume as famílias ir lá buscar, e a gente ia lá também buscar, né? Ali naquela CEAGESP foi abandonado, estava tudo parado, e ali foi um local que ele gostaria de fazer a rodoviária. E, na época, ele foi para falar com o presidente Bolsonaro, e estava o Mourão, que estava no local. Na época, o Bolsonaro estava em viagem, não me lembro para onde, e não deu certo. Parece que existe uma legislação nova que proíbe essas permutas, essas doações de um governo para outro, né? Então, essa questão está sendo analisada, porque a intenção ainda é fazer a rodoviária naquele local. Voltando ao dilador, a oposição persegue muito ele ou não? Paulo, só uma licencinha, por favor. Desculpe interromper a entrevista. É que nós vamos fazer o teste já na nossa nova rádio, tá? Já está sendo transmitido pelo YouTube, Instagram e Facebook deles, além do nosso. Que bom. Foi comunicado agora pelo Nenê. Então já estamos transmitido pela Rádio Nova Birigui. Isso. Tá vendo que privilégio, que gostoso que a gente tem de trazer você aqui? Muito bacana, estou adorando aqui, viu? Então, aí
a oposição pega muito no pé? Pega, né? A gente tem acompanhado, eu acompanho política não tão um tempo muito grande, né? Do Maluli Neto para cá, que eu era presidente da Ordem dos Advogados, então eu participava mais ativamente. Você não pegou o Valdir Filizardo de Moraes, então? Não, eu tenho foto com o Valdir Filizardo de Moraes, eu tinha 14 anos. Eu tenho lá no Armec, inclusive, sabe? Tinha umas fotos junto lá, ele em cima, lá fazendo um discurso, né? Só que eu tenho história do Valdir também. O cachorro dele, o Nero, me saiu da casa, eu estava lá, porque é um amigo do Márcio, o sobrinho dele, filho do Olair Filizola, e o cachorro Nero avançou, minha mão está toda marcada dos dentes do Nero. Mas eu era muito menino, né? Não acompanhei, não. Mais profundamente da política, eu venho acompanhando desde o Maluli Neto mesmo. Que a gente, como eu fazia parte da Ordem dos Advogados, desde 2004, até 2015, eu fiquei na Ordem dos Advogados de Araçatuba. Certo. Então, a oposição pega no pé mesmo, do vereador. Inclusive com esse caso das ambulâncias, dos carros que ele comprou todinho com dinheiro do Covid, alegam que era dinheiro do Covid, e eles que não era, que era para fazer esses investimentos, como o prefeito de Birigui também, Cristiano Somerão, fez investimentos na outra área, e estão dizendo que gastaram o dinheiro do Covid desnecessariamente. Foi? Sem dúvida, né? Teve essas denúncias aí, e a alegação é que quando, até a gente mandou para lá para a nossa defesa, e que, na ocasião, a ocupação de leitos era muito pequena e que não se justificava o aumento de leito. A Santa Casa de Araçatuba, na verdade, ela atende mais de 40 cidades da região, né? Não é só responsabilidade de Araçatuba. E os leitos realmente estavam em 25%, 30%, muito pequeno. Então, a ideia foi ampliar a frota de veículos, que hoje atende também a saúde, né? Tem famílias sendo atendidas em suas casas. Mesmo o pessoal de Covid, esses veículos estão sendo utilizados para atendimento no domicílio, que antes não tinha, então estava meio complicado. E se chegar a oportunidade agora do vereador ter que assumir, porque ele é suplente ainda, né? Não é mais. Não é mais. Não. Ele não concorreu, não. Mas a possibilidade de disputar a prefeitura, como é que fica? A deputação estadual ano que vem? Bom, você é do PSDB? Sou do PSDB. E ele do PSDB? Sim, sim. E o PSDB teria um outro nome em Araçatuba para a deputação estadual? Lá em Araçatuba? Porque o que mais tem era candidato, né? Sem dúvida. Então, se jogar a rede, velho. Eu não sei se a Tiesa gostaria de participar, né? Que foi presidente da Câmara, e hoje ela é secretária de Cultura lá. Mas eu não sei nessa questão, não. O prefeito, ele não participaria. A última conversa que eu tive com ele nessa questão, ele disse que não tem interesse, não participaria, que ele vai até o fim como prefeito mesmo, não vai disputar deputado. Agora vamos falar do Alceu político. Como é o Alceu político? Bom, nós formamos... Você gosta da política? Eu gosto, como eu disse, eu nunca tinha... Você entrou para cobrir lugar? Não foi isso, né? Eu recebi um convite para participar de um grupo político, né? O Luiz Fernando me chamou e a gente começou a discutir política e eu comecei a me interessar, porque eu sou araçatubense nato, né? E a gente gosta tanto que a gente tem essa coleção de fotos da cidade, de resgatar aquelas imagens antigas, então a gente já vem com aquele amor. Meu avô foi delegado, nomeado também na década de 40, 50, sabe? Lembra? Meu avô tinha segundo ano de grupo e foi nomeado delegado de polícia. Seu avô? Galdês Batista de Almeida. Uhum. Foi nomeado naquela ocasião. Nomeado, né? Então, a gente já vem, assim, tem aquele amor pela cidade. E quando ele me chamou para fazer... Ele não me chamou diretamente para participar de política. Se ele tivesse chamado, talvez eu não teria aceitado. Mas como ele me chamou para participar de um grupo para discutir política da cidade, eu achei interessante. Falei, não, legal, vamos participar. Nisso veio a ideia de participar como candidato a vereador. Eu era presidente do partido, né? Eu achei até que no partido, achei outras pessoas teriam mais chance que eu, mas no fim eu fui eleito. Começamos a atuar e hoje eu acho muito bacana, porque nós criamos como é que chama? O grupo da gente que sai para a caravana, a gente chama de Caravana da Cidadania, e nós vamos nos bairros ouvir os munícipes, né, o que precisa, rua que precisa de asfalto, buraco. Então, isso é interessante, é muito gostoso. Eu digo que eu sou uma pessoa que gosta de ouvir, gosta de conversar. Tanto que meus assessores reclamam porque muitas pessoas que vão procurar a Câmara são atendidos sem agenda. Então, eles falam assim, você precisa ter uma agenda, né? Mas eu atendo lá, se chegou alguém que precisa lá mesmo, não, manda entrar.
E eu quero ouvir a pessoa. Então a pessoa vai, conversa, explica os problemas, a gente faz a indicação, cobra a indicação, que muitas vezes é uma falta de água num bairro, é um problema de asfalto em outro. E eu comecei cada vez mais gostar desse tipo de trabalho, né? De estar ouvindo a população e atendendo. Porque quando você não faz parte da política, não é um vereador, é mais difícil para você poder atender, para você... Hoje a gente conhece quase todos os pontos da cidade. Lugares que antes eu nem sabia que existia, hoje a gente vai com essa caravana nossa da cidadania, conversa com a população, a gente é bem recebido. Então isso é bem bacana, eu estou gostando bastante. Qual é o grito da população, Alceu? Hoje, atualmente, sem dúvida alguma, é saúde, né? O pessoal está todo com medo da Covid e a reclamação, por isso até que essas denúncias, inclusive, porque todo mundo foca que teria que ter mais leitos e que precisa ter atendimento e precisa realmente, né? Então, o grito maior da população é que seja atendido, porque, veja bem, a pessoa está acometida de... Eu tive internado na UTI em dezembro, fiquei uma semana na UTI por Covid. Então, a pessoa, quando tem um ente querido que vai lá... Você ficou com medo de morrer ou não? Evidentemente, né? A gente diz que não tem medo de morrer, né? A gente tem medo de como morrer, né? E como a gente, né, estava ali, eu não tive falta de ar nem nada, a gente vai, o pessoal vai meio que acalmando a gente. Então, eu não fiquei muito preocupado assim com o pensamento, não passava esse pensamento de morrer na minha cabeça, certo, né? Então, voltando então ao grito da população. Então, eu penso que é saúde, porque quando a gente faz aquelas enquetes nos bairros, né, a gente faz aquelas audiências públicas nos bairros, então a gente escolhe escolas nos bairros e vão fazendo essas audiências públicas. Primeiro ponto sempre é saúde. Porque o posto de saúde em tal lugar, a OBS não está bem, a OBS não está atendendo bem, ou não está tendo tal remédio. Então, sempre a questão é de falta de remédio, falta de leito. A segunda sempre é asfalto. A pessoa quer asfalto. O asfalto da minha casa ou não está bom ou não tem, né? Porque é o difícil acesso. Tinha lugares que você vê que a pessoa não conseguia tirar o carro da garagem há muitos anos porque tinha um buraco enorme na rua, que era rua de terra, não tinha como passar. Foram feitas indicações. Hoje, poucas ruas estão nessas situações, né? Então, está melhorando bastante a questão de asfalto. Agora, houve esses gritos todinhos, essa reclamação. Como é que faz para atender? Qual é a receita, Alceu? Bom, aqui, nós como vereador... Ou só escuta e joga para o prefeito que se lasque? Não, na verdade, a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que fazer primeiro a indicação para o prefeito, que é um ofício para o prefeito dizendo, olha, precisa ser feito, arrumar a rua tal, água de tal lugar não está dando certo. Nós temos um bairro em Araçatuba, por exemplo, que é na Zona Leste, que ela tem um problema sério, que nós já fomos falar com a Samar, porque ela chega a água ali. Qual é o bairro? A Zona Leste, ali é Pinheiros, né? O pessoal da Zona Leste ali. Certo. E hoje é um bairro mais populoso de Araçatuba, ali a zona da cidade mais populosa é a Zona Leste. Certo. Tem Hilda Mandarino, tem, enfim, tem vários, Ivo Tosi, Jardim Pinheiros, tem uma série de bairros ali. O que acontece? A água não tem força suficiente para chegar. Então, quando é sábado, assim que o pessoal já está em casa, lavando o carro, lavando calçada, ali a pressão da água diminui, né? E eu fui lá em algumas casas, você abre a torneira, sabe quando sai aquele fiozinho de água só? Está saindo água, mas não está faltando água, mas às vezes é insuficiente. Conversando com o pessoal da Samar, ali precisa de fazer um outro poço, poço não, uma caixa que tenha para poder dar pressão na água, porque ali falta pressão. Então, problema de pressão. Então, o que acontece? A gente vai ouvir vai ouvir o munícipe, o problema que está acontecendo, faz a indicação, mas é igual o senhor disse, não adianta largar lá a indicação quieta. Você precisa de cobrar também, ver se foi atendida, por que não foi, você fica em cima, né? Porque o executivo é que vai executar o trabalho. A gente, que nem os outros vereadores, alguns dizem, os mais antigos, que a gente é um pedinte de luxo, né? Então a gente precisa de pedir e ir lá cobrar, porque se não adianta deixar ali, que vai ficar meio parado, né? Precisa de ficar em cima. Quer dizer que a assistência para os bairros e o problema da saúde são os que mais afetam a população, ou a fome e o desemprego? Bom, aí você tocou num assunto que também... Porque aqui em Birigui esse é o problema. Nós temos 15 mil desempregados em Birigui. Sem dúvida. E tem gente que passa fome em Birigui. Verdade. A verdade é essa. É verdade. E os caras não gostam que falam, mas eu falo. Não, faz bem falar e é verdade, porque o que a gente tem recebido, como eu disse, muitas pessoas que procuram lá a presidência da Câmara,
não tem agenda. Chega de repente, você não vai pedir para a pessoa, às vezes mora em bairros afastados, como é que você fala assim, vamos marcar para amanhã, para segunda-feira, para outro dia? A pessoa, poxa, às vezes vem para lá... Tem que ser para ontem, né? Então, eu não deixo ir embora. Eu falo, não, dá um tempinho que a gente encaixa entre uma pessoa e outra e vamos ouvir. E quando entra, a reclamação justa é essa: olha, precisa de um emprego para mim ou para minha família, estou passando necessidade, principalmente nessa época de pandemia, né? Nessa época de pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, a situação está crítica. Apesar que o setor social da prefeitura tem abastecido agora com muita cesta básica, então o pessoal vai lá. Mas você sabe, Paulo, que eu tenho percebido? À vontade. As classes sociais, por exemplo, uma classe social mais baixa, ela está acostumada já a ir num CRAS, por exemplo, e pedir uma cesta básica e ir atrás. A classe média baixa, que ficou agora, né, que era uma classe média remediada, né, ela tem mais dificuldade, porque ela não tem esse costume de ir lá no CRAS pedir uma cesta básica. Né? E eu tenho acompanhado algumas famílias que a família está desempregada, diminuiu a renda, está passando um sufoco danado, e ela não tem o costume de pedir esse socorro. Né? E fica ali passando a necessidade ali sozinha mesmo. É realmente essa questão. O desemprego e a fome, realmente. A fome, como eu disse, como tem muitas... Hoje, o Rotary Club faz um trabalho, o Lions faz um trabalho, a prefeitura tem corrido nesses CRAS, né? Então, acho que tem suprido um pouco a questão. Mas e o desemprego? Porque não é só comida. Você dá uma cesta básica na casa, a pessoa está com a luz cortada, com a água. Hoje mesmo estava saindo, né, com o Zé Marcos ali para vir para cá, uma pessoa me parou na escada. Doutor, como é que você vai ajudar? É complicado, ele precisa de dignidade. Dignidade qual que é? O emprego. Né? A gente até estava pensando em fazer uma comissão, eu estou preparando uma comissão para a criação de emprego e renda. Né? A gente está estudando, porque se você cria simplesmente uma comissão dessa, muitas pessoas vão te cobrar e falar assim, mas eu quero emprego, já que tem essa comissão, né? Mas essa comissão que a gente está criando é para estudo do emprego e renda. Um exemplo, por exemplo, nós temos a Coca-Cola que fechou aqui a unidade e hoje eles estão lá só em Ribeirão, ali mais próximo, acho que é Ribeirão Preto. Então, uma ideia era fazer essa comissão, que essa comissão iria lá em Ribeirão, falar com as pessoas... da administração lá, por que saíram daqui, qual que é o motivo, se tem como voltar para cá, porque isso geraria emprego, né? Então, essa é uma das nossas ideias para a geração de emprego e renda. Agora, nesse aspecto, quando a população reivindica, a população é atendida, eles agradecem? Agradece, né? Ou não precisa agradecer? A gente não espera agradecimento, né? Porque eu acho que a gente está Até eu tenho um projeto que eu fiz na época da Tia. A Tia era presidente, eu era primeiro secretário, e eu fiz um projeto que não passou, que era para manifestação popular nas galerias, né? Quando a pessoa estivesse contente com o que aconteceu ou descontente, né? Certo. E não passou. Porque no regimento interno, a população, quando vai lá, não pode se manifestar, senão com aqueles gestos de libras, que quer dizer palmas, que você só mexe as mãos. Eu falei, não, a pessoa tem que manifestar o contentamento ou descontentamento. Mas hoje não ia valer nada, né? No momento não. Mas na época sim, porque na época, né? E a gente espera que logo as sessões sejam presenciais novamente, né? Porque eu acho o seguinte, quem está na chuva é para se molhar. Se você quer ser vereador e eu não quero aceitar crítica, é a mesma coisa que a gente vê um artista famoso, aí quando ele sai no meio da população, alguém vai pedir um autógrafo, ele não quer dar um autógrafo, né? Poxa, então vai procurar outra coisa para fazer, poxa. Então eu acho que se eu sou vereador, então eu sei aceitar crítica, viu, Paulo? Sabe. Sei, a pessoa chega para mim e vai conversar... Pela sua formação? Não entendi. Pela sua formação, você aceita crítica? Eu aceito crítica, sim, também talvez pela minha formação mesmo, realmente, você falou. Porque eu acho que a pessoa vem lá criticando. Se ela faz uma crítica, por exemplo, que aquilo não é a realidade, eu vou explicar o que aconteceu. Olha, a informação veio para você truncada. Ela é isso, assim, assim, assado. Né? Exato. Aí a pessoa às vezes fica até feliz comigo. Há pouco tempo participei de uma reunião virtual de um grupo da cidade, um grupo até importante, né, lá de pessoas, né, tinha médicos, engenheiros, pessoas, né, de estudadas. Né? Então, esse grupo me questionou por vários tópicos, né, que, na verdade, eles não tinham a informação correta. Às vezes, pela mídia, o jornal, ele passou a formação de um jeito e eu consegui explicar. Falei, não, isso aconteceu por isso, e aquilo foi por aquilo. Então, as pessoas me agradeceram. Falaram assim, poxa vida, não tinha ouvido por esse lado esse fato. Né? Então, eu achei bacana participar. Me diga uma coisa, doutor Alceu.
Você já foi secretário da mesa todinho. O cargo de presidente caiu no seu colo ou você teve que brigar? Não caiu no meu colo bem, não, viu? Porque é o seguinte. Vai, conta a história. Não, ali foi o seguinte: eu estava, inclusive, quando eu comecei a minha campanha para presidente, eu fiquei com Covid. Eu fui internado. Então os caras ficaram com dó de você. Não, pelo contrário, isso aí foi até uma agravante, porque alguns outros pretensos candidatos falam, não, o seu não vai mais participar, né? Porque ele está doente, quando ele sair ele vai estar se recuperando, né? E tal. Aí, inclusive o médico que me atendeu, o Dr. Fábio Bombarda, eu falei para ele assim, doutor, eu vou sair. Ele falou, não, domingo você sai, você vai para sua casa já, né? Aí eu falei assim, não, doutor, porque eu estou participando da campanha para a presidência da mesa diretora da Câmara de Araçatuba. Ele disse assim para mim, olha, eu vou te dar um conselho, não faz isso não, porque você precisa de repouso, né? Ele me aconselhou a não participar. Certo. Né? Aí quando eu cheguei, quando eu estava em casa, as pessoas começaram a me ligar, ainda fiquei 1 ou 2 semanas em casa mesmo, porque a gente fica mal depois, o pós-Covid também é complicado, né? Eu levei muitos dias para me restabelecer. Aí, alguns me ligavam, vamos fazer reunião, vamos conversar. Aí comecei devagarzinho, depois de uns dias, voltei quase em cima, conversando com todos, que alguns achavam que eu tinha desistido realmente, né? E eu fui conversando com um, até que de 15 eu tive 10 votos. E dos outros 5, cada um votou em si mesmo, né? Então eu tive 10 votos. Então você disputou contra 5 candidatos? Não. Com 5 não. Ali já tinham mais uns, acho que uns 3 tinham candidato ali, né? Porque ali, você sabe, todos são candidatos, né? Na hora H, você até quiser, prova em contrário, todo mundo todo mundo é candidato, O voto do vereador para disputar a presidência aí é difícil, né? Tem que convencer ele que ele não pode ser candidato, tem que ser você. Então você teve 10 votos. Tive 10 votos. E o que você está fazendo como presidente? Eu estou fazendo... Você cortou muita regalia, ajudou alguma coisa, mudou o estilo da Câmara? Não, veja bem, quando nós entramos eu vou começar da OAB, tá? Quando nós entramos na OAB em 2004, era a OAB, a direção da OAB era uma elite. Você deve lembrar, né? Que só tinha uns advogados mais da elite. Então, os advogados, de um modo geral, nem conheciam a OAB, nem as sessões, os departamentos né? Na minha época de Araçatuba, a OAB era dos mineiros, né? Dos mineiros. Então, aí o que nós fizemos? Nós democratizamos a OAB. Né? Então, nós chamamos... Tinha advogado que ia lá conhecer a diretoria ali em cima e falou assim, nossa, eu nunca subi aqui, nunca vi. Né? Então, eles conheciam o auditório, a farmácia e a secretaria. Né? Certo. Então, quando eu assumi, eu falei assim, a primeira coisa, é o que você disse agora, que agora realmente atrapalhou um pouco essa pandemia, que a gente só está em modo virtual. Mas o primeiro compromisso foi democratizar. Então, até a primeira entrevista que eu dei, eu disse que a Câmara seria do povo. Até na Folha da Região, o rapaz que me entrevistou, né, foi essa a matéria lá, né, que ia democratizar e a Câmara seria realmente para ouvir o povo e do povo. A segunda questão foi da economia, que a gente tem sempre fazendo economia para devolver. Nós chegamos a devolver 1.100.000 nessa época. Agora nós conseguimos fazer uma antecipação da devolução do 10º, que foi que nós conseguimos fazer 10 leitos na Santa Casa. Aumentamos mais 10 leitos. Você lembra, né? Certo. Foi feito. Fez uma antecipação do 13º. Fizemos um planejamento com o pessoal lá da administração da Câmara para ver porque é feito como é que se diz? Para ver quanto que a gente vai gastar, o que pode ser feito para poder entregar. E chegamos à conclusão que, naquela ocasião, poderíamos devolver 1.100.000 que foi comprado. Então, a gente tem feito alguns pontos para economia, e a gente está continuando com isso aí, né, para ver que a gente pode economizar para que a cidade possa usar esse dinheiro para outras finalidades. Né? Apesar que nós tínhamos uma ideia de mudar a Câmara de local, porque ali estão uns locais meio apertados, meio complicados. Então, qual que foi a nossa ideia? Era de consertar ali onde que é o espaço ferroviário, onde colocava os trens antigamente, perto ali da van, sabe aquele espaço? Sei. Inclusive está sem telhado, está meio destruído ali. O velho Adriano tomou muitas vezes conta daquilo ali. O Adriano tomava conta do ferrinho e da estação. Sim. Pai do Bauer, finado Bauer. Sim, o Bauer que eu conheço agora é da Aguaraçá lá, que é o Bauer também. Então, aí a gente teve essa ideia, né? Mas, diante também da pandemia, a gente
vamos aguardar, porque a gente talvez possa ajudar mais com essa devolução do 10º dessa forma do que a gente mudar ali, porque ali é um local, e também nós tivemos um problema com a Condefat, né, que o pessoal tombou aquele patrimônio histórico para que seja um local cultural. E a gente queria fazer uma reforma ali para ser uma câmara, usar o espaço ali, fazer a manutenção, né, para não tirar aquela memória de Araçatuba, mas depois, principalmente na questão da Covid que a gente está enfrentando agora, né, nós resolvemos dar uma segurada para que, se a gente tiver que devolver, tomara que consigamos devolver mais, acho que está com mais ou menos de quase 7 milhões de reais para ser devolvido. Né? Então, que esse dinheiro possa ser usado também em benefício, né, da saúde, né? E só tem filé ali de vereador, né? Como é administrar esses vereadores aí? Nomes famosos ali, nego brigador ali dentro. Como é que é administrar esses daí? Não, a gente está tendo um respeito mútuo ali, está bem bacana, o pessoal tem ido lá conversar comigo, a gente discute. Agora eu começar a fazer uma reunião por mês com todos os vereadores, com a mesa a gente já tem feito, né, para a gente discutir os problemas. Hoje nós tivemos uma renovação muito grande na Câmara. Nós ficamos lá com 5 vereadores antigos e 10 todo renovado. Certo. Né? Essa alternância no poder eu acho muito bacana. Né? Eu acho que no poder legislativo tinha que ter também, eu acho que deveria ser assim, você ter uma eleição e uma reeleição. Ou vamos trocar a roda, né? Vamos mudar. É bem salutar essa renovação. E teve uma renovação grande agora. Perfeito. E esses 10 aí que são novos e os 5 antigos, há entrosamento? Ou os 5 quer mandar nos 10? Não tem tido isso não, viu, Paulo? Não, o pessoal tem respeitado Ou os bastante. Esconde você. Se esconde eu não sei, né, dizer. Eu acho que não, né? Porque a gente tem participado lá e visto e percebido, né, que tem tido um respeito mútuo ali. Porque a gente tem... Eu fui militar também, né? Olha só, eu já fiz... Às vezes o padre Charles fala assim, pô, mas você já foi muita coisa, né? Eu fui militar da Força Aérea. Mesmo? Da Força Aérea. Foi Polícia Mirim? O que foi? Não, Polícia Mirim não cheguei a ser, mas eu fui da Força Aérea. Da Aeronáutica. Fui. Da FAB? Da FAB, lá fui participar do CTA, que é o Centro Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos. Depois cheguei a tentar ali a Escola de Sargentos em Guaratinguetá. Então, eram 2 turmas que entravam. De Guaratinguetá, quem veio para cá foi o Mírcio Duarte, né, Valdir? O Mírcio Duarte era também da Aeronáutica, né? É porque Guaratinguetá e Aparecida do Norte é a mesma cidade, né? Você passou o rio para lá, você está numa cidade, você passou para cá, você está em outra, né? Exato. Bem, o rio corta a cidade, é maravilhoso então ali. Você foi militar? Fui militar também. Ainda bem que o Bolsonaro não sabe, senão você ia embora. Eu já tive até boteco, rapaz, já fiz de tudo, restaurante, eu fui de tudo. É mesmo? Vixe. Restaurante, boteco? Já tive. Não, se eu for contar tudo que eu tive... Você não foi dono do Hotel Gaspar, não, né? De quê? Do Hotel Gaspar. Não. Eu tenho fotos lá nem do Hotel antigamente. Viajante. Não fui, não. Mas o que eu queria dizer com esse exemplo, não era nem isso. Eu queria dizer que tinha uma turma que entrava em janeiro e uma turma que entrava em junho, no meio do ano. Certo. Então a gente falava que são os antigões, né? Que entravam. E eles realmente faziam um bullying nos novatos, que são os recrutas. São os antigos e os recrutas. Então, os antigos judiavam de quem entrava lá, né? Então, existia esse tipo... Hoje chama de bullying, né? Certo. E na minha época... Então, e eu não percebo isso com referência, usando isso como exemplo, né? Na questão da Câmara dos Vereadores. Eu vejo que tem um respeito, né? Mesmo porque, eu falo assim, teve teve menos votos lá, acho que teve 700 e poucos votos, não me lembro, né? E o mais votado teve 2.200 votos. Você teve quantos votos? Eu tive 1.355. Uhum. Então, bem hoje... inferior ao outro mandato. Não, eu aumentei. Aumentou? Eu aumentei. Eu e o Zanata fomos que subimos um pouquinho, sabe? Porque já era previsível que essa eleição seria assim, porque teve uma pulverização muito grande, né? Muitos candidatos, então todo mundo... Muito. Aqui foi um absurdo. O mais votado, que teve 2.200 votos, em eleições passadas era o que tinha menos votos. A abstenção e votos nulos aqui deu 30 mil. Deu, então. O pessoal também culpa bastante a política, né? Sobre... Certo. Então, você se acha como um presidente ideal pelo tudo que você já contou, e que fez e que vai fazer? Penso que sim, viu, Paulo? Penso que a gente tem feito um trabalho bacana, ouvindo todo mundo, recebendo. Como você diz, cortar ali. A gente até tem escutado os vereadores nas medidas das necessidades, porque a estrutura da Câmara tem que atender o vereador, porque ele está representando uma parcela da população, então a gente tem que dar essa estrutura, né? Agora, doutor Alceu, qual é o próximo voo?
do doutor Alceu? Não sei, não. Ainda por enquanto... Ano que vem tem eleição, pô. Não, mas eu não pretendo, não. Quem sabe um dia a gente... Você não gosta de São Paulo? Não, mas eu nunca pensei... Você não gosta de Brasília? Não gosto, mas não tenho isso na minha cabeça, não. Para Não? te falar a verdade, eu vou falar aqui. Hoje, né? Não tenho, Paulo. Eu acho que eu nunca participaria, sabe? Não gostaria. Mas uma vez aí sair como prefeito, Ou a eu família que gostaria. não deixa você viajar para lá? Não, a família gosta, né? Mas a prefeito mais para frente, quem sabe, né? Ah, então tem um voo. Provavelmente lá para sempre. A gente não sabe, né? O futuro pertence a Deus, né? Mas eu gostaria, porque justamente por essa tradição de cidade, da gente ter... Você já foi vacinado, então, na política? Foi. Pronto, Eles falam que vacinou, já te o bichinho picou isso? Isso. Acho que sim. Então, deputado, nem pensar. Eu penso Por que enquanto. não. Eu penso que não. Eu não sou mais eu sou mais bairrista mesmo, né? A questão bairrista não seria, por exemplo, o deputado ele tem que andar mais na região. Eu não sei. A minha pretensão hoje seria mais focar na cidade de Araçatuba mesmo. Aham. Você é terra do boi, ninguém tira e vai ser isso. Be- Agora, prefeito... Água do Baguaçu, bebeu, acabou. Agora, tem água da Samara agora, melhor. Né? Escuta, agora, prefeito você pode ser. A gente tem uma pretensão, e vamos ver, né? Não vou mentir, não, mas a gente não é nada para agora, mas eu gostaria de pensar nisso. O Taveira, né? Zé Marcos Taveira. Zé Marcos Taveira. Porque ele é de Taveira ou é Valdeir sobrenome Calças. mesmo? Hã? É sobrenome mesmo. Ó, já fica garantido, hein? Quando lançar a candidatura a prefeito, eu quero dar a primeira notícia. Me diga uma coisa, como é que você encara a política que está andando hoje aí, com essas coisas acontecendo, com essas pandemias, Bolsonaro de um lado, Dória e um montão de gente do outro, como é que você encara tudo isso? Paulo, eu encaro o seguinte, que a política... E essas fake news rodando aí de Então, cabo a rabo. eu ia falar justamente isso. A diferença hoje é fake news, porque a gente estuda a história do Brasil, por exemplo, e se a gente vê que desde Dom Pedro I para cá, a política é a mesma. Exato. Não mudou nada. As pessoas são assim. As pessoas ou elas são más ou são ruins de acordo com o que elas fazem, né? Com as atitudes, não é isso? Certo. Então tem pessoas hoje, você pode ver. Outro dia uma pessoa estava brigando comigo, como eu era presidente da OAB, falou assim: advogado é tudo corrupto, é tudo isso, tudo aquilo. Eu falei, gente, tem gente boa na política, tem gente boa na advocacia, e tem gente má também até na igreja católica, na igreja evangélica, Corinthians, juiz, é Palmeiras, promotor. Santos, São Paulo, Todo mundo é ser humano. A gente tem os acertos e os erros, você não concorda? Concordo. A gente é bom, é mal, dependendo daquilo. Agora, vamos mudar todo mundo da Câmara, vamos colocar gente novo. Você vai colocar pessoas boas e pessoas ruins também. Não adianta falar assim, a renovação é boa, mas na questão é só lutar pelo rodízio que se faz, né? Mas não que você vai mudar, que você vai falar assim, não, vamos colocar agora só pessoa boa. Ninguém tem estrela na testa, né? Vai aparecer gente boa, gente ruim. Certo. E como é que você encara Bolsonaro aí, todinho como presidente da República? Paulo, já que você fala que gosta de falar, eu também vou falar. Tá? Vai. E eu nunca falei, sabe? Eu votei no Bolsonaro. Mas Está arrependido ou não? Eu não estou arrependido pelo seguinte, eu acho Por que você votou no Bolsonaro? Não tinha o Geraldo Alckmin lá, que era candidato a presidente também? Você já viu falar sobre o voto útil? O meu candidato nem era o Geraldo Alckmin, era o Álvaro Dias. Eu acho que o Álvaro Dias seria um candidato ótimo para, sabe, na minha opinião, não seria nem o Geraldo Alckmin, né? Seria ele. Acabei votando nele porque quando a gente chegou lá, você fala assim, vou votar no Bolsonaro porque, né, tem aquela questão. Você lembra mais do que eu, é gostoso porque você tem uma memória. Você pode falar? Não, mas não é isso. Eu digo assim, eu tinha 7 anos ou até 10 anos, quando aparecia o presidente da República para falar na televisão, nossa, a gente era criança, a gente corria para a televisão para ouvir o presidente, para ouvir o exatamente. que ele vai falar. Era uma questão. Agora, o presidente da República vai até programa de ratinho. Aí o pessoal fica com chacota, fazendo umas perguntas bestas. Tem que ter respeito. O presidente começa a falar, você pega a panela para bater. Hã? Você pega a panela para bater, né? Quando anuncia o presidente. Então, né? eu acho que hoje em dia, a vaca olhou muito isso aí. Precisa de... o presidente precisa ter... Nós precisamos respeitar o presidente, mas de acordo com as atitudes. Eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro, ele fala muita coisa que poderia não falar. Inclusive nessa época de pandemia, você não acha? Certo. Vai falar lá, pega e solta uma pérola lá que uma gripezinha, não sei o quê, não pode falar. O presidente da República tem que falar na hora certa, na hora que aparecer o sinal para tudo, aquele momento do presidente, né? Aí o presidente vai falar, né?
vai falar e tudo, mas tem que ir, né? Agora entra no meio de um monte de gente lá, toda vez que ele sai ali, um monte de gente começa a pegar na mão de todo mundo e responde as perguntas ali, às vezes sai uma pérola também que não é boa, sai na manchete depois no jornal, né? Eu acho que não é legal. Por isso, mas eu acho o seguinte, está eleito, nós temos que... Porque, coisa interessante, Paulo, é que o pessoal todo do Brasil, nós somos parlamentaristas na nossa cabeça. Certo. Nós somos parlamentaristas. Mas quando sai o plebiscito, a gente vota no presidencialismo. É. Aí quando eu tenho o presidente, vamos tirar o presidente. Peraí, cá, como é que tira o presidente? Até saiu a Dilma, teve... Mas não é assim que funciona. Se você for ver, você tem que... tem um crime, você tem que comprovar, tem que ir para lá. Agora, o parlamentarismo, não. O parlamentarismo, o chefe de governo lá, a economia está mal... Uma sessão ordinária é o bastante para trocar o cara. Vamos trocar a peça não está boa. Mas no presidencialismo não é isso. Quer dizer, nós somos, em essência, parlamentaristas, mas na hora que vamos votar, todo mundo vota no presidencialismo. Que aí os poderes estão todos ali com o presidente, né? E eu acho que tem que mudar isso aí. Antigamente os políticos... Agora vão tirar o cara? Não, eu acho o seguinte, se tiver lá o presidente, vão tirar e vão... Eu vou defender o presidente. Poxa, nós estamos com o presidente, não podemos ficar com uma economia instável assim, vamos tirar o presidente, vamos fazer impeachment. Virou moda agora você fazer impeachment. É errado isso aí. Se tivesse eleição, vai ter eleição ano que vem, tá o Bolsonaro e tá o Dória. Como é que você fica? Você é do PSDB. E o que você acha do Dória? Eu acho que o Dória está mal compreendido, na minha opinião. Ele não tem feito um mau trabalho. Ele está muito adiantado, né? E nós estamos muito aquém. Eu acho que está mal compreendido. A minha opinião é essa, né? Se fosse os dois, eu votaria no Dória, sim, sem dúvida. Certo. Não é por causa do partido, não. Mas ele correu com a vacina, ele correu com questões... Às vezes quando ele tirou o pessoal lá da Cracolândia lá, né? Sabe por quê? Hoje em dia, logo que começou a pandemia, quem está com a razão? Na gíria de arquibancada, ele é um porra louca, né? Sem dúvida. Não, mas, por exemplo, quem está com a razão? Porque quando acontece a pandemia, por exemplo, a primeira vez que eu fui de máscara no supermercado, eu fui de máscara com vergonha. Porque ninguém estava usando máscara, um ou outro estava usando. Porque qual que era o que o pessoal dizia? Falava assim, a máscara é só para quem está doente. Quem não está doente, não use máscara. Então, eu ficava, uso ou não uso? Aí eu entrava no mercado, ninguém de máscara, né? Aí eu colocava a máscara com vergonha, porque não era o que estavam indicando, a indicação. Era lavar a mão com álcool e gel, não era máscara. Ninguém sabe ninguém era o dono da verdade nessa questão. Exato. O que nós vamos fazer? Quem está certo? Vamos fazer leito? O pessoal está massacrando agora lá o prefeito. Comprou carro e não pôs o leito. O leito estava... Quando eu fui internado, só para você ver, eu fiquei num apartamentozinho assim e do lado tinha uma espécie de um vidro que dava para ver 10 camas. Dessas 10 camas só tinha uma moça deitada lá na cama. 9 camas vazias. Aí você vai fazer mais quantos leitos? Mais 10 leitos? Né? Quer dizer, na ocasião, não estava sujeitando como é que fala? Para fazer esses leitos, né? Então era uma coisa. Quem está com a verdade? O que vai acontecer? Mas tinha previsão. Tudo bem, a gente tem a bola de. Nós compramos uma bola de cristal, mas ela não chegou ainda, né? Então, dizendo assim, você não tem como prever o futuro. No momento não está. Então eu acho que é uma questão muito complicada, porque ninguém sabe nada. A gente ouve um médico lá, um cara que é cientista, falar sobre a Covid, aí você vê o cara ele é catedrático, ele é muito entendido nisso. Aí você vê um outro que fala totalmente diferente, não é? Aí um defende lá, cloroquina é bom, o cara é estudado. Aí o outro fala assim, não, cloroquina não funciona. Então, Paulo, realmente, eu acho que ele não está totalmente errado, não. Ele tem ele tem trabalhado e foi mal compreendido, eu penso assim. Você recebeu ele semana passada em Araçatuba? Ele esteve aqui, mas eu não estava nessa tuba na ocasião, não fui. Então tá bom. Doutor Alceu, o que falta perguntar para você? Olha, Paulo, eu não sei, eu estou sempre disposto a... É outra qualidade minha. Tudo que perguntar para mim, eu respondo, né, seja uma coisa polêmica, não tem problema, nós vamos responder. E eu gostei muito de vir aqui bater papo com você e gostaria de conhecê-lo mais profundamente pelo seu conhecimento que você tem. A casa é sua. Obrigado. A casa é sua. O prefeito, o Laerte de Nova Lusitânia, ele está mandando um abraço para você. E ele está dizendo que você foi fabricado em Nova Lusitânia.
Ah, você é de Nova Lusitânia? Não, o Laerte é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dele. Nós viajamos para Brasília, eu e o Laerte, né? Nós fomos lá uma ocasião e conversando, eu não conhecia ele, né? Ele falou assim: ah, eu sou prefeito de Nova Lusitânia. Aí eu brinquei com ele e falei assim: ah, eu fui fabricado lá, porque meu pai era professor e meu pai dava aula lá na escola. Mas quem mandava nessa época era a dona de Virgem, né? Lá em Nova Lusitânia. De Virgem? Não lembro dela. Foi uma grande líder política dele, junto com o Laerte. Então, mas aí a minha mãe engravidou. Minha mãe era aluna do meu pai. Meu pai era professor da minha mãe. Minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci. Olha só a história. Aí, como lá não tinha, era muito novinha. Olha, minha mãe, naquela época, então, a manchete: professor seduz aluno. Aluno, é verdade. Aí, e viveram quase 50 anos, hein? Meu pai faleceu faz 10 anos já. E eu fui nascer na Santa Terezinha, em Araçatuba, né? Por conta que, né, não tinha assim, não ia ser de parteira, né? Então meu pai pegou e correu e falou: vamos pro hospital, né? Então eu queria mandar um abraço pro Laerte aí, que é uma pessoa maravilhosa, viu? Laerte é fora de série e é um provável candidato a deputado, viu? Ah, então, aí sim, né? Vamos conversar e apoiar ele. Aí você tinha falado a verdade, não tinha pensado nisso, né? Entendeu? Mas eu não tenho intenção, não. O Laerte é um companheirão, fez uma Muito grande gente boa. administração. Fez mesmo. Entende muito. Foi diretor regional do PSDB, né? E é ouvinte seu, hein? Olha lá. Um camarada Tá sensacional. ouvindo aí? Entendeu? Eu gosto Um abraço, muito do Laerte. Laerte. Gosto muito Nós de somos você. dois Viu? irmãos, viu? Então eu te agradeço pelo carinho. Eu que agradeço, Paulo. Uma vez perguntaram pro Romário o que ele achava do Pelé. E o Romário não tem papas na língua, né? Aí o Romário diz o seguinte: ó, o Pelé, com a boca fechada, é o maior jogador de futebol do mundo. Mas quando o Pelé abre a boca, é uma privada. Qualquer referência a alguns políticos que só abrem a boca aí quando é desnecessário, fica registrado as palavras do Romário em relação ao Pelé. Mas eu te agradeço de coração, você já sabe onde que é a casa, a porteira ali está aberta. Sem dúvida. Você tem dois camaradas aí Tem que mesmo. te carregam aí, te ajudam. José Marcos Taveira e Valdeir Calças Comprida. Então você vai para prefeito e o Zé Marques aí vai para vereador. Sem dúvida. Sem dúvida. E o Valdeir não quer saber, o Valdeir quer tomar Valdeir conta não. lá do negócio dos veículos dele Quer. lá, né? Do estacionamento. Feira né? do Automóvel. A feira do automóvel. É. Eu te agradeço, viu? Você Obrigado, fiquei Paulo. Prazer conhecê-lo. Viu? muito contente com a sua presença. Aqui a gente não faz entrevista, a gente faz bate-papo. E ela é a Patrícia? Débora. sou A Débora. Patrícia é minha filha. Ah, tá, vi a Patrícia ali. Ah, tá. É. Não, no... No Ah, diploma. isso. Ela Ela é jornalista. Ela só tem o diploma, só que... Não tem exerce, nada. entendeu? Patrícia, Prazer. Obrigado, Paulo. Deus te pague pela visita. Amém. A casa é sua. Muito obrigado vocês dois aí, que carinho. E vamos em frente.